eu sou a Lu e hoje eu vou pintar um tapete com uma papoula gigante. Hoje eu vou ensinar você a riscar um tapete redondo. Eu tenho aqui um pedaço de emborrachado, eu vou riscar do lado do avesso. A gente pinta desse lado aqui, eu vou riscar o redondo desse lado. Então, eu tenho um pedaço de fita barbante, que você tiver uma linha, um lápis, e eu coloquei aqui uma tachinha, assim ó, vou marcar aqui. Eu quero um tapete que tenha 70 centímetros de circunferência. Então, ele vai ter 35 de raio. Aqui, eu tenho que amarrar o lápis. Para eu aproveitar bem o espaço aqui, ó, vou medir aqui 35. Aqui que eu vou deixar um pedacinho sobrando. E eu vou colocar aqui, eu posso espetar esse percevejo, essa tachinha, ali, ó. Então, eu vou firmar aqui e eu vou segurar o lápis bem de pezinho. Vou girar esse lápis. Se eu segurar aqui bem certinho, eu vou colocar pra cima, porque eu não quero furar o emborrachado. Ó, eu vou fazendo isso aqui, ó. Você viu que eu já fiz um pedação. Vou fazer pra lá. Aí saiu fora da mesa. Mantenha o lápis bem de pé. Pronto. Olha, fechei o círculo. Se você deixar o lápis bem na ponta, você viu que o círculo vai ficar maior. Então, assim que você vai fazer qualquer redondo, qualquer tamanho que você quiser. Então, olha, já recortei. Agora, você vai fazer assim. Você vai dobrar. Daí você vai dobrar de novo. Pra você marcar o centro. Ó, o centro tá aqui. Vou fazer uma marquinha aqui com o lápis. Agora eu quero fazer uma segunda linha aqui, porque eu quero fazer um barrado. Então, eu vou colocar mais ou menos essa distância. Então, se o centro tá aqui, eu vou colocar a minha tachinha aqui. Olha, e eu vou passar novamente, fazendo a minha linha do barrado. Olha como ficou minha linha. Agora, eu vou desenhar aqui no centro a flor que eu quero pintar. Esse é o nosso risco e nós vamos começar por essas folhinhas ali de cima. Eu vou começar por essa folhinha aqui. Vou usar o pincel número 14, ele tá com cerda longa, mas tá um pouquinho aparado. Então, eu gosto de dar uma hidratada e deixar ele meio úmido quando eu vou pintar o emborrachado. Eu vou usar o verde oliva para fazer a sombra. Então, eu vou começar aqui, embaixo, atrás da flor. Vou deixar bem preenchidinho. Você viu que eu coloquei duas linhas para lá? Então, é para lá que você vai puxar. Depois, você vem do lado de cá, colocando a tinta na borda e puxando para dentro. Olha, ficou um espaço aqui e um espaço aqui. Nesse espaço, eu vou colocar o amarelo ocre
como o espaço aqui, a folha é muito grande, então a gente vai colocando a tinta e depois a gente volta fazendo as ranhuras. Você precisa ter certeza de que preencheu bem o espaço. Então, olha, eu coloquei a tinta, aqui o meu não preencheu bem. Então, eu vou voltar com um pouquinho do oliva. Mas a ideia é essa. A folha da papoula, ela é muito recortada. Então, é preciso que fique bastante curvinhas. Muitas curvinhas. Eu vou usar um pincel 8, assim com cerda longa, mas aparado também, para fazer um pouquinho de luz com o branco por cima desse amarelo ocre. Essa tinta aqui tá bem úmida, então ela vai sumir um pouco ainda, mas vai ficar mais iluminado alguma área. Então, seguindo esse esquema, já vou aproveitar, ó, peguei um pouquinho da tinta só do lado de cima do pincel e vou fazer aqui, ó, um risquinho assim. Esse é o acabamento dessa folha, que pra mim já está pronta. Agora eu vou fazer a outra folha que tá do outro lado. Conferindo, olha como essa ficou. Agora, nós vamos pintar essa bolinha, que é o botão. Essa parte aqui é vermelha, porque eu quero pintar essa papoula de vermelho. Vou usar o vermelho profundo. O botão tá começando a abrir. Aí, aparece um pedacinho da papoula, da flor. Então, olha, preenchi. Agora, eu vou usar uma misturinha de branco e ocre. Sujei o pincel do ocre, sujei o pincel do branco. Vou colocar aqui no pratinho, que eu acho que vai ficar melhor. Você viu? Eu nem lavei o pincel. Branco e ocre. Eu vou fazer uma divisão aqui, ó. Só um pouquinho assim. Essa parte aqui, ela é toda verde. Então, o que que eu vou usar? Eu vou usar o amarelo ocre aqui no meio. Aqui nós temos uma divisão. Todo mundo sabe. Branco e ocre. E eu vou completar toda essa área aqui, ó, de volta com verde oliva. No emborrachado, a gente deve usar bastante tinta. Você tem que espalhar e você tem que ir olhando se não tá ficando áreas assim que não tem tinta. Porque depois que seca, aparece essas áreas e fica feio. Ó, então o emborrachado, ele chupa muita tinta. Você viu que aqui o meio tá ficando bem mais claro. É isso mesmo que eu quero. Acho que eu vou até clarear um pouco mais. Pronto, já vou colocar o verde oliva aqui no cabinho também. Lavei, vou pegar um pouco do ocre e um pouco do branco e vou dar uma iluminada, vou colocar bem no meio. Aqui a gente tinha uma divisão assim. Eu vou usar um pouquinho do oliva e vou fazer desse lado, ó, é o lado negativo. E vou usar um pouquinho do branco com ocre do lado positivo. Para fazer essa separação.
Aqui eu tenho que ter contraste. Para trás, não. Então, você tem que esfumaçando, olha, com o pincel bem de levezinho. Limpando meu pincel. E agora, peguei aqui um pincel número 6. E eu vou fazer com verde oliva risquinhos. Esses risquinhos são assim, ó, batidinhas de pincel. Você vai fazer sempre, a flor tá pra cá. O cabinho veio e a flor tá pra cá. Então, esses risquinhos, eles não podem ser ao contrário, assim. Eles sempre nascem nessa direção. É como se fossem pequenos espinhos, só que não é espinho, isso daqui é molinho. Ó, você distribui de forma meio igual. Não tem que ficar todos iguais, mas de preferência mantenha a proporção do tamanho deles. Outro detalhe, aqui no cabinho também tem alguns. E não coloque só nas beiradinhas assim, tudo certinho. Coloque aqui, ó, no meio. Tá vendo aqui, ó, nem aparece muito, mas a pontinha aparece. Vai ficar uma coisa bem irregular, tá? Não coloque bem parelhinho, é assim, uma aqui, dois ali, e assim vai ficar parecido com o cabinho de uma papoula. Eu vou fazer o outro botão desse que tem aqui, totalmente fechado, e depois eu mostro pra você. Aqui, então, já fiz aquele outro botão. Agora, nós vamos pintar a flor. No risco, eu coloquei assim, ó, onde tem essa ranhura, é cabinho. Então, você vai fazer todos eles, preenchendo com verde oliva e fazendo um pouquinho de luz com branco e amarelo ocre. E depois fazendo os espinhos. Prontos os cabinhos. Agora nós vamos preencher a pétala, essa pétala de baixo da esquerda, preencher totalmente com vermelho profundo. Pode passar por cima da dobrinha que o risco vai aparecer. Preenchi essas duas pétalas aqui com vermelho profundo e agora eu vou fazer uma sombra com o pântano. Então, esta está por baixo destas duas. Então, nessa área aqui, eu vou deixar bem escuro com o verde pântano. Vou colocar a tinta mesmo e vou dar uma misturada assim, mal. Não vou ficar alisando muito, não. Até aqui, ó, um pouquinho ainda. Como o trabalho é bem grande, você não deve ficar trabalhando muito bonitinho, muito lisadinho. Tem que deixar um pouco mais solto. Essa pétala aqui, ela tá por trás daquela. Olha, a linha tá assim. Então, eu coloquei ela por baixo, essa daqui ficou redonda, ela tá por cima. Bem escuro ali. Quero colocar aqui também, olha, nós temos aqui uma dobrinha, né? Dobrinha. A dobrinha sempre vai ficar, ela dobrou assim, então o escuro ficou por trás, por baixo. Também, ó, coloquei o verde pântano e vou dar uma misturada assim, meio... Agora, eu vou fazer algumas... Tá vendo? Meu pincel tá sujo com verde pântano. E eu vou fazer vou puxar um pouco essa tinta que ainda tá meio úmida. Nesse sentido, ó. Essa ranhura você tem aí no teu risco. É só você olhar que você vai ver para que lado que você vai puxar.
Esta flor aqui, eu vou fazer da mesma forma, verde pântano, toda essa área onde ela tá por trás. Aqui eu vou deixar mais escuro. Aqui eu não vou chegar com escuro junto com esse. Eu vou deixar ali uma bordinha. Ó, já vou puxando. Eu quero fazer meio curva aqui. Então, aqui bem escuro e pra cá meio curvo. Siga o risco, que não vai ter erro. E a dobrinha aqui também. Pronto. Agora, nós vamos iluminar um pouquinho, usando o branco e o ocre. Uma pincelada de branco, uma de ocre. Dou uma misturadinha. E com o pincel assim, meio carregado, meio cheio, eu vou começar por esta. Eu vou colocar um pouquinho de luz, ó, nas pontas e vou puxar. O que não pode acontecer é isso aqui, ó, cruzar. Esse daqui, ele tem que entrar, digamos, no meio daquelas linhas escuras que a gente tem. Mas a gente não vai colocar muito, é só um pouquinho. Eu depositei a tinta aqui e vou dar uma sumida com ela. Ó, só um pouquinho ali. Agora eu pego mais um pouco, porque eu preciso realçar essa dobrinha aqui. Também nem vou trabalhar muito a tinta aqui. O meu acabou passando, olha, um pouquinho do claro, dessa claridade, passando por cima do pântano, do escuro. Então, não esfregue, pode deixar, não faz mal. Se você esfregar, vai sujar o pântano e vai desbotar, vai ficar meio acinzentado. Então, deixe que não tem problema. Vou colocar um pouco de claridade aqui também. Olha, tá vendo? Eu coloquei a tinta. Agora eu venho com o pincel fazendo uma passagem de cor na dobrinha. E aproveitando o restinho da tinta, eu vou colocar aqui, ó, nessa área. Assim, só umas pinceladas que fiquem arranhadas, já deu para iluminar. Agora eu vou preencher essas próximas duas pétalas de vermelho profundo. Olha, essa daqui tem uma dobrinha, então aqui vai ficar escuro, porque ela tá por trás de toda essa área aqui. Então, eu faço um pouquinho de sombra todo o pedaço, olha, toda a extensão. Vou puxar esse escuro aqui atrás da dobrinha, tá? Dei uma pincelada bem forte. E agora, eu vou puxar essa tinta nesse sentido. Eu não vou esfumaçar assim, porque eu não quero colocar mais escuro aqui. Então, eu só vou puxar pra fora, meio curvo. Isso. Agora, eu vou fazer do outro lado a mesma coisa. Essa área aqui, ó, toda tá por trás dessa que virou aqui. Então, vai ficar tudo escurinho. Aqui, até em cima ali. Nesta, eu coloquei uma dobrinha aqui, ó, desse lado. Então, eu vou colocar a tinta aqui.
Tá vendo aqui a dobrinha? Agora, eu não posso descer com essa tinta, ela tem que sumir por aqui, ó. Mas esta eu posso puxar pra cá. Que vai fazer o movimento. Só não posso cruzar. Pronto, agora eu vou iluminar com aquela misturinha. Amarelo ocre e branco. Vou iluminar um pouquinho aqui. Porque eu quero que apareça que essa está por cima dessa. Então, aqui fica bem mais clarinho. Agora, eu vou iluminar aqui, ó, na borda da dobrinha. Sumo com essa tinta um pouquinho pra dentro, aqui pra trás. E vou gastar esse restinho aqui nessa ponta. Puxando pra dentro. E eu não posso cruzar com essas linhas escuras que eu puxei pra lá. Pronto, agora eu vou iluminar do outro lado. Olha, aqui vou fazer a mesma coisa. Passo luz na borda de cima. E dou uma limpadinha de pincel pra trás. Depois, nessa, eu vou colocar aqui, ó. E vou puxar, deixando a ranhura, me preocupando de não cruzar com essas linhas escuras. Vou usar o vermelho profundo para acertar a bordinha aqui. Porque essa não vai contorno, não vai outro acabamento. Então, eu já vou deixar pronto. Agora, eu vou preencher as pétalas, essas pétalas aqui do fundo. Essas aqui agora não, aquelas de trás. Olha, preenchi aqui um espaço do cantinho e essa pétala. Eu deixei essa daqui pra gente fazer depois. Eu vou começar fazendo esse pedacinho aqui. Ele tá por trás, porque essa pétala aqui, ela foi e passou por trás dessa daqui. Então, esse pedacinho aqui, ó, vai ficar bem escuro. Até aqui. Não vem até o final, é só até aqui. Você viu que eu deixei uma lista de branco aqui, ó, pra você saber que é onde termina essa e onde começa aquela. Esse lado aqui também, ó, você tem que pôr um pouquinho de sombra. Porque essa pétala aqui, ela tá por cima. E agora a gente vai puxar, sumindo com essa sombra para aquele lado. Assim. Vindo para essa pétala de cá. Olha, aqui, bem em volta do miolo, vai ficar bem escurinho. Você tá vendo aqui do lado de cá que eu fiz essa ranhura? Então, é bem isso aqui, ó. Coloca o verde pântano e puxa deixando essas pontinhas. Depois você vai pôr um pouquinho do verde pântano aqui. Porque a gente precisa sombrear essa pétala que ficou por trás desta. Vai ficar assim. E essa de cá... Aqui também a gente tem uma questão. Bom, essa pétala aqui, ela ficou por cima desse pedacinho. Eu vou preencher aqui, esse pedacinho aqui faz parte dessa pétala. Eu vou preencher e já vou pintar a sombra. Eu quis mostrar para você não se perder. Olha só. Esse pedacinho faz parte dessa pétala aqui. Só que aqui a gente tem essas entradas, porque ela foi e virou. Então, nesse pedaço vai ter escuro aqui, ó. Posso até puxar um pouquinho aqui, puxar assim pra trás.
essa pétala, para não ficar totalmente vermelha, a gente vai pôr um pouquinho de sombra aqui, porque ela tá por trás. E a gente vai fazer isso aqui, ó. Não é muita tinta, tá? Só um pouquinho. Limpei meu pincel. Agora, nós vamos iluminar esses pedaços que a gente pintou. Sempre com a misturinha de ocre com branco na mesma proporção. Primeiro, esse aqui. Então, esse pedacinho vai ficar com luz. Daqui já começa o escuro, então é só ali. Depois eu posso pôr um pouquinho aqui e um pouquinho aqui. E esses pouquinhos eu vou puxar, tomando cuidado de não deixar cruzar com as linhas escuras que eu coloquei. Agora, esta pétala, eu vou passar o claro aqui, porque ela tá por cima desta. E vou colocar um pouco aqui em cima e vou puxar pra dentro. Ó, você viu que ficou mais clarinho lá na ponta. Aqui ficou só o vermelho. Esta só vai uma claridadezinha aqui na ponta. Agora, nós vamos fazer esta pétala aqui. Pétala preenchida. Nós vamos começar aqui por baixo, ao redor do miolo. Nós vamos puxar o preto na mesma altura desse. Então, vai vir até aqui, ó. Deixando assim arranhado. Aqui já começa a dobrinha, ó. Aqui e ali na ponta. Marquei a dobrinha. Vou tirar esse excesso de tinta. E eu vou colocar aqui, ó. E vou puxar esse excesso, só um pouquinho de tinta nesse sentido. Olha, siga essa linha aqui, ó. Então, vai ficar assim. Viu que nessa dobrinha eu dei uma escurecida aqui no meio. Esse daqui eu vou sumir com ele. E vou fazer isso aqui, ó. Tá vendo? Vem aqui e entra. É como se fosse assim, ó. É esse movimento. Limpando o pincel. E agora eu vou iluminar essa pétala dobrada aqui. Então, branco com ocre. Primeiro, nesse lado, passo uma pincelada de cima embaixo. Não pode ficar ranhura nesse sentido. A ranhura tem que ficar nesse sentido que a gente colocou o preto. Não pode passar esse branco com ocre por cima do preto. Então, é pouca tinta e com bastante cuidado. Esse lado de cá, vou colocar tinta em todas as voltinhas e vou puxar. Vou lavar meu pincel, vou consertar um pouquinho ali. Aqui, ó, passou. Então, eu vou tirar um pouquinho. Esse clarinho tem que ficar na borda só. E agora eu vou colocar nessa beirada aqui, porque essa pétala tá por cima daquela. Então, eu vou colocar um pouquinho da tinta e vou puxar nesse sentido também. Aqui, ó, não puxe pra cá. Você pode até dar uma pincelada assim, ó, nesse sentido. Agora, eu vou preencher esse miolinho aqui, que é uma bolinha, com uma pincelada de verde pântano e uma de vermelho. Ele vai ficar assim um tom de sombra, um tom de sépia.
pincel 0 verde kiwi. Olha o que eu vou fazer. Bem aqui no centro, aqui ó, eu vou colocar um pontinho redondinho. A tinta tá úmida, ele não vai ficar muito perfeito, mas não é isso que eu quero. Eu vou colocar aqui, ó, uma linha, nem cheguei até embaixo. Aqui do lado eu vou colocar uma outra, só que essa daqui eu vou colocar ela curva. Se você olhar no risco, você não vai ter problema para desenhar isso aqui. Você viu que ele não tá ficando assim muito perfeito, não precisa ficar, mas tem que aparecer. Agora eu vou preencher essa parte aqui de vermelho, e essa parte é o restante dessa pétala aqui. Agora eu vou colocar a sombra nesta que ficou por trás desta da direita. Então tem que botar o pântano aqui. Aqui ela tá por cima daquela, então aqui a gente tem que colocar uma luz. Vou colocar uns risquinhos assim, ó, pelo meio, só para não ficar a pétala totalmente de uma cor só. Então vou colocar assim, ó, você vai olhar no risco e você vai ver a direção desses risquinhos. E agora eu vou iluminar toda essa área. Aqui, você viu que eu coloquei a luz assim até aqui. Quando chega aqui, eu não continuo com a luz, aqui vem a sombra. Eu viro e a luz vai pegar desse lado aqui, ó. Ó. Aí ficou por cima. Aqui também. E aqui também. Aí eu venho puxando essa luz, tomando cuidado para não cruzar com o preto. Posso até dar uma reforçadinha aqui, ó. Pronto. Agora eu vou preencher essa outra aqui com dobrinha e tudo. Já preenchi. Agora nós vamos fazer a sombra, que será... Você viu que aqui tem dobrinha. Aqui, ó. Essa parte tá por baixo. Você pode seguir aí no teu risco. Essa pétala foi e virou. E ela tem aqui, ó, essas entradinhas. Cada entradinha vai ter essa sombra aqui, ó, curva. E a sombra é pro lado de lá. Aqui a minha luz já tá fazendo... o pincel já tá sombreando aqui o trabalho, mas essa sombra aqui, ela vai pra cima. Mas não pode chegar lá, tá? Vai ficar assim. E aqui, a gente vai sumir com ela aqui. Porque eu quero colocar uma sombra aqui, assim, ó. Ó, saindo aqui desse ponto, do jeito que tá no teu risco, tá? Olha lá. Agora a gente vai iluminar para você ter a visão completa do trabalho. A misturinha. Nós vamos começar por essas partes aqui, ó. Tá vendo como essa parte passou por cima daquela pétala agora? Aqui tem outra. Vai com cuidado, coloca um pouquinho de tinta e vai aumentando. Se você carregar muito o pincel, você pode não controlar e acabar passando por cima do pântano, que é a sombra. Agora, essa parte de baixo aqui também, ó.
eu tenho que iluminar e puxar pra lá. Olha a viradinha. Esse lado aqui tá por cima, então ele vai ganhar um pouquinho de luz até aqui. Minha luz natural aqui já se foi, mas eu vou terminar pelo menos essa parte aqui da flor. E esse pedaço aqui também tem que iluminar porque ele tá por cima. Não vou colocar muita tinta e vou dar uma disfarçada nela, seguindo a orientação das ranhuras que você tem no risco. Aproveitar, vou colocar mais um pouquinho aqui, porque ainda tá úmido, ainda posso colocar. Se quando secar o teu trabalho ficar muito escuro, você quiser iluminar um pouquinho mais, você pode fazer o trabalho de iluminação a seco. Fica muito legal. Prontinho. Essa parte da flor nós concluímos. Vamos esperar secar para ver se precisa fazer algum acabamentinho ou não. Então, agora nós vamos pintar essa folha com as mesmas cores. Eu vou usar esse pincel número 8 só para marcar aqui, ó, uma linha no centro. E a folha já fica finalizada. Pronto. Hoje paramos por aqui, continuamos numa próxima aula. E esse risco você encontra disponível na minha página www.sonalupinturas.com.br.